Olá, eu sou Kézia Ramos. Eu sou a Silvana de Oliveira e esse é o Cerrado Cast. E hoje a gente está aqui com o CEO da Mundo de Projetos. Muito bem-vindo, Marçal. Hoje o Marçal vai dividir um monte de segredo pra gente. Todo mundo que quer ter uma boa gestão na empresa vai aprender aqui com o nosso querido Marçal. Marçal, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço sempre o carinho de vocês, né? Muito bom estar aqui nesse local, né? Onde se faz negócio, se faz amigos, é muito legal poder dividir alguma coisa com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Marçal, conta pra gente, o que é a Mundo de Projetos? Bom, a Mundo de Projetos é uma empresa que trabalha auxiliando outras empresas, ajudando elas a se tornarem mais ágeis, melhorando a gestão através do gerenciamento de projetos. Mundo de Projetos entende que a gestão de projetos pode ajudar a empresa a alcançar resultados incríveis, né, através de entregas bem-sucedidas, sabendo o que deve ser entregue, como entregue, ou seja, auxiliando na eficiência das organizações. Essa é a Mundo de Projetos. Nós trabalhamos implantando o que hoje a gente chama de escritório de projetos, ou escritório de inteligência, onde tem estratégia, projetos e processos para ajudar a empresa a produzir e entregar aquilo que ela planeja no início do ano, né? Ou nos ciclos de planejamento. A empresa tem lá um norte e nós apoiamos dando metodologia, ferramenta, treinando as pessoas. Tipo uma consultoria. Tipo uma consultoria. Só que eu costumo dizer, quer dizer, que não é só consultoria, porque nós co-criamos, né? Então acho que a grande diferença da Mundo de Projetos para outras empresas de mercado, é que boa parte das consultorias já chegam com um by the book, ó, tá aqui o que você tem que fazer. A Mundo de Projetos não, ela entende a cultura, faz um levantamento, uma análise da maturidade da empresa e junto com isso a gente co-cria com a empresa. Ou seja, entende qual é a cultura, qual é a necessidade e juntos a gente desenvolve a metodologia. Uma vez desenvolvido esse método, que é a maneira de gerir, de tocar os projetos, a gente ajuda com governança tecnológica, né? Hoje em dia, né, Silvana, com a transformação, isso que eu ia perguntar agora. Com a transformação digital, tecnologia, não faz sentido mais a gente ter gestão, você sabe muito bem disso, que não tem um quê de tecnologia, de automação. Na verdade, Kézia, o que a gente sempre fala é o seguinte, gestão de projetos é feito pelas pessoas e para as pessoas. Ferramentas e processo é para apoiar. Então, quanto mais moderno, atualizado, automatizado a gente tiver os processos, mais tempo vai sobrar para que as pessoas, né, estejam lá no lugar que elas devem estar, que é tomar as decisões e fazer acontecer. Então, projetos feitos pelas pessoas. Então, na maioria das vezes, as empresas quando procuram a Mundo de Projetos, porque não é só uma consultoria, eu vejo a Mundo de Projetos como muito mais abrangente, né? E quando a gente fica batendo o martelo falando em projeto, quer dizer o seguinte, eu tenho uma empresa, eu quero otimizar os meus resultados. Todo mundo quer vender mais, ele quer ter mais... tem um entrevistado que falou assim, no fundo é tudo dinheiro, quer saber quando é que vai aumentar no cofrinho dele. A pessoa às vezes não sabe nem do que ela está carente, né? Às vezes, quando você está dentro da empresa, é tanto problema, é tanta coisa que a gente se perde para falar, o que eu preciso? Eu não sei. Vocês têm essa expertise para entrar dentro da empresa e olhar ela 360 graus para entender realmente o que é necessário e definir, não, a gente precisa atuar nessa área ou nessa área, ou a pessoa já tem que vir com a demanda pronta? Sim. Geralmente, as empresas que a gente atende na Mundo de Projetos são empresas de médio e grande porte. Então, as dores em geral gerenciar a quantidade de coisas que tem para fazer, para entregar. Então, nós estamos vivendo, né, na economia, né, pós-Covid, as empresas que a gente atua, grandes empresas do agronegócio, indústrias, tem muita coisa para fazer. E aí a dor o que dá mais resultado? Como que a gente deve priorizar? Aquilo que você falou, se eu tenho um objetivo de aumentar o faturamento em X%, quais são os projetos que são mais rentáveis, ou que vão dar um payback num tempo menor, ou uma rentabilidade maior? Então o que a gente ajuda é justamente nisso. Eu ia falar payback, é porque a gente evita, às vezes, quando a gente fala com todo tipo de pessoas, de público, né? Quanto tempo que esse dinheiro volta, gente? O payback é isso, O payback é isso. Eu coloquei lá quanto tempo que esse dinheiro vai voltar para mim. Em quanto tempo, né, o dinheiro que a gente colocou volta, né? Ou então o ROI, né, o retorno sobre o investimento. Investi tanto, quanto que vai me retornar? Porque, na verdade, né, Silvana, se a gente não fizer uma
boa análise de viabilidade, é melhor deixar o dinheiro no CDB, na bolsa. Deixar aplicado lá, né? Deixar aplicado que correr risco, porque fazer projetos, sobretudo aqui no nosso país, é correr risco, né? E quem não corre risco também, né? Não tem aquela frase, quem não arrisca... Não petisca? Não petisca, né? Então, fazer projeto é correr risco, mas, claro, a gente tem que saber onde está entrando, né? Fazer uma boa análise de viabilidade para saber se o negócio é viável ou não. Marçal, e a Mundo de Projetos, ela só atende já uma empresa existente, né, só no B2B, ou ela atende também uma pessoa que quer desenvolver um projeto, tem uma ideia e quer tirar essa ideia do papel? Nesse momento, Silvana, nós somos especialistas no mercado B2B, né, e inclusive só nas empresas. faixas de médias e grandes empresas. Não pequenas, né? Não pequenas. Assim, a gente tem cada vez mais customizados os nossos produtos, porque quando a gente chega numa empresa para estruturar uma área, acaba que a gente ainda dá mais trabalho para a empresa. Fala, tem que ter investimento, tem que treinar o pessoal. E a empresa, quando ela é muito pequena, é difícil a gente... né, exigir esse montar aporte. um aporte para que o resultado aconteça. Mas existem, né, vocês vão ver daqui a pouco por aí, a Mundo de Projetos está trabalhando também para, de alguma maneira, atender esse mercado de pessoas. No final das contas, a gente atende pessoas, mas com foco no B2B, no processo empresarial, né, na gestão de projetos empresarial. Mas a Mundo de Projetos vem por aí, a gente deve trabalhar em breve, pelo menos a parte de treinamentos, já que eu, meu sócio, né, o professor Messias Reis, nós somos da área também de professores de pós-graduação, ministramos treinamentos, e a ideia junto, por exemplo, com o Hub Educação, com essas iniciativas, a gente poder levar esse conhecimento direto para as pessoas. Mas nesse momento, o foco da Mundo de Projetos é empresa B2B. Em breve a gente deve ter novidades, inclusive até com o Hub Cerrado, né, produtos voltados para pessoas. Exatamente, com certeza. Qual que está sendo a maior dor hoje dos empresários, né, quando você chega para fazer essa análise aí? Uma dor muito grande é o seguinte: você tem muita demanda, tem muita necessidade e geralmente recursos limitados. Então é saber como aplicar o recurso. Essa é a primeira dor. A segunda, que quando a gente estava, né, vou pegar alguns setores, por exemplo, construção civil, né, tem grandes corporadoras, grandes empresas, quando estava no boom da construção, todo empreendimento dava lucro, né? Então tinha uma escassez no mercado, o mercado lá em cima, só que agora não, o cenário é diferente. E para esse cenário diferente, a gente tem que trabalhar na otimização dos processos. Ou seja, vai ganhar agora o empresário que estiver mais organizado, que gerir melhor os seus custos, né? Saber fazer aí uma melhor relação de custo-benefício aplicando aquilo que ele tem de investimento. Então essa é a dor da priorização, né? É uma dor que agora o mercado, a concorrência ampliada. E a terceira dor é falta de mão de obra. Falta de mão de obra em muitos tipos de empresa. Né, a gente vê isso aqui no nosso dia a dia do Hub. Né, na área de tecnologia, então... Exato, tecnologia, design. Então são áreas hoje muito demandadas e o que acontece? Acaba que, né, o investimento passa a ficar mais alto. Né, a concorrência é muito grande, né, Silvana, para contratar profissionais. Exatamente, até porque hoje o mercado está bem globalizado. O que a gente vê, Marçal, que com essa globalização, hoje tem vários tipos de funções que a pessoa pode trabalhar aqui em Goiânia, direto da casa dela, está trabalhando para uma empresa no Canadá, está trabalhando para uma empresa europeia, que paga em euro. E como a nossa moeda está muito desvalorizada, essa é uma das maiores dores que a gente tem, da falta do profissional na área de tecnologia. Mas eu vejo que hoje, cada vez mais, não só na área de tecnologia, né? A gente vê que talvez o profissional qualificado, a gente vê que aquela empresa que não investe internamente no colaborador dela, ela vai ficando defasada. Às vezes tem empresário que fala, não vou investir não, porque eu vou pagar com os caras e tal, e esse cara vai embora. O pior, se ele ficar ruim, fica, né? Não é isso? Você não investe, não ajuda ele a melhorar, ele fica da sua empresa, aí te atola. Exatamente, né? A pior situação possível é o não investimento do colaborador, que ele não vai produzir ou vai produzir mal. Né? Nós temos uma iniciativa também, eu sou cofundador de uma startup chamada Meliva, onde a gente tem uma educação
corporativa gamificada para as empresas. E a gente tenta ajudar e fomentar esse mercado também. Como você falou, na globalização, eu posso estar aqui, trabalhar em qualquer lugar, no home office. Eu, por exemplo, na minha função de professor também, quando eu faço aulas de pós-graduação, dou aula para alunos do Brasil inteiro. E na Meliva, a gente tem um programa para estratégia, inovação e agilidade para ajudar a formar as pessoas das empresas e automaticamente fomentar a cultura, né, da agilidade e da inovação. Assim como não está fácil, né, ter profissionais da área de tecnologia, design, também cada vez mais difícil ter profissionais que pensam de maneira sistêmica a inovação das empresas. Eu quero até falar, o Vandré já esteve aqui conosco, quem quiser saber um pouco mais da Meliva, que é sócio, a Mundo de Projetos, né, e a Ponto Get se uniram, que são 4 cabeças, são 4 cérebros, assim, iluminados, né, e desenvolveram a Meliva. Então, quem quiser saber mais, né, tem que buscar lá, né, a entrevista com o Vandré, que vai entender mais da Meliva, que é uma maneira gamificada de treinar, de qualificar e de otimizar o resultado da empresa. A gente é muito apaixonado também por essa solução. Então, você está focado mais na média e grande empresas, né? Sim. E o que diferencia essas... o que fez uma empresa estar nesse patamar? Você contar agora para pequena, para chegar no seu nível. Eu sou aqui da pequena empresa, o que eu posso fazer para me chegar na média ou na grande? O que você, que trabalha, que qualifica, ajuda essas empresas aí, pode deixar de dica para essas empresas menores? Legal. Primeiro assim, né, a gente está nessa faixa por conta dessa estrutura que a gente monta, ela acaba, hoje ainda é um pouco pesada. Vocês são caros, né? Não. É isso, a pequena não dá conta de pagar não, então vamos pegar as dicas, gente. Aproveita para escutar esse podcast aí, gente. Não somos caros, mas requer investimento, né? A gente entende, não é caro, é brincadeira, tem valor. Isso, exatamente, caro é aquilo que não vale. Exatamente. Né? Mas o investimento ele é necessário porque você tem que montar uma estrutura, treinar pessoas, tem que ter pessoas dedicadas. As empresas pequenas, né, e a gente já passou por isso, eu mesmo, Irene, né, tem aquele filme, né, Equipe, e muitas vezes a gente acaba trazendo um peso. Só que é o seguinte, Silvana, a gente está começando a melhorar essa questão, e a Mundo de Projetos daqui a pouco vai atender essas pequenas empresas também, e eu vou dar uma dica de como a gente pode fazer isso. Nós estamos começando a fazer um trabalho de outsourcing. Porque como que é a terceirização, viu, gente? Exato, a gente aí, por favor. Eles vão terceirizar esse serviço. Isso. Porque aí, Silvana, como às vezes é muito caro ter um profissional para micro e pequena empresa de planejamento, né, de estratégia, de processo, a Mundo de Projetos agora também, aí é a novidade, estou contando aqui para vocês, né? Além de, com a Meliva, ajudar nos treinamentos, a Mundo de Projetos vai começar também a ajudar com essa terceirização. Ou seja, se eu tenho um profissional que atende várias empresas, eu posso atender no valor mais acessível para a pequena empresa. E como que a pequena empresa fica grande? Né? Primeiro, né, tendo planejamento, sabendo, conhecendo o mercado, validando de fato a dor do mercado e tendo um produto que resolva um problema. Né? A gente fala que quem vai ganhar dinheiro, como você falou, no final a gente trabalha para ser bem remunerado, você tem que resolver um problema, um grande problema. Quanto maior o problema, quanto mais gente você atende, claro, mais chance tem de você ficar grande, né, de você crescer. Atendemos empresas, só para dar um exemplo, né, a gente tem vários escritórios de projetos, PMO. Hoje mesmo eu estava atendendo um PMO da Unimed Teresina, que é o maior centro complexo de saúde do norte do país. Atendo Unimed Uberlândia, atendo empresas como a Piracanjuba, que é um escritório de projetos, né, na Laticínios Bela Vista, que é uma empresa gigante. Enorme. Uma empresa agora que acabou de fazer IPO na Bolsa, Jales e Machado. Então a gente ajudou eles a fazer análise de viabilidade de projetos, ajudamos agora no PMO. Então a gente fica muito feliz em poder colaborar com esse conhecimento da gestão de projetos. Nessas empresas maiores, que já têm um background, um grupo de pessoas para essas áreas, é tranquilo de a gente chegar e dar consultoria e apoiá-los. Nas menores, o que a gente está querendo fazer é terceirizar o serviço, porque aí não precisa estar na estrutura lá da empresa. E vocês conseguem replicar esses skills de vocês, levar uma qualidade para essas pequenas empresas também? Essa é a ideia, né, Silvana? Treinar sempre as pessoas que estão com a gente, né? A gente hoje tem colaboradores que já estão há um tempo com a gente e, assim, é cultura, né? Não adianta
A gente vê isso nos cursos que a gente ministra, né? Tem muita gente fazendo pós-graduação na área. Uma coisa é estudar, outra coisa é o dia a dia. A gente sabe disso, né? Teoria e prática. Então, bom profissional é aquele que tem a formação teórica, legal, bacana, mas também já tem uma rodagem. Né? Então, a gente consegue formar com o tempo, né? Então, é isso que a gente faz. Marcelo, eu quero que você dê uma dica, né, para esse empresário, que o Goiânia tem muito disso, né? Dele estar na frente de tudo, ele tomar conta de tudo, e a empresa tem tudo para crescer e ter várias filiais, quem sabe até franquia, mas ele não consegue delegar a função, ou ele fala assim, a empresa não cresce. Como é que você faz com essa... Qual que é a dica que você dá para esse empresário? A gente vê muito isso nas empresas, né? Assim, empresas... É uma dependência, né? Às vezes empresa familiar sempre funcionou com o olho do dono, né? Tem aquela frase, como é que é? O olho do dono é que engorda o gado. Engorda o gado. Mas o olho do dono não precisa ser ele ali. Fisicamente, né? Então, eu acho que isso talvez ficou muito na nossa cabeça, né? Se eu não tiver junto, mas tem outras maneiras. É possível, então, crescer. Claro que é possível. Olha, é possível através de processos estruturados, tecnologia. Se você estrutura um processo, as pessoas vão trabalhar, você vai conseguir monitorar, você vai ter resultado. Porque também não adianta eu ter um negócio, né, Silvana, e não conseguir ir lá para o Rio Open. Né? Deixar a empresa? É super importante. A vida tem que ser vivida também. Então, se eu fico, quando a empresa está ultra dependente de mim, quer dizer, na minha opinião, é porque ela talvez não está bem estruturada e eu não consegui fazer o processo de delegar. Né? Quando os processos estão rodando, quando a coisa está funcionando, assim, para mim, conceito de sucesso tirei uma semana de férias, ninguém precisou de mim lá na empresa. Nossa, será que eu não sou mais útil? Não, se estiver rodando e se todo mundo fez e entregou o resultado, parabéns. É porque os processos estão estruturados, as pessoas estão treinadas. Outra coisa, a gente fala muito em empoderar, né? Empoderar as pessoas. Tem gente que fala em empoderar, mas vive lá no She-Coach, né? Tem o coach que a gente estava falando, mas existe o She-Coach, né? Então, na base do She-Coach também não vai. A gente tem que empoderar as pessoas e acreditar que aquelas pessoas que são boas, né? Imagina, você contrata uma pessoa boa, mas o tempo todo você tem que falar o que ela deve fazer. Né? Então, na verdade, esse delegar, que não pode ser delargar também, né? Tem empresário que delarga, né? Fala, toma aí, não te acompanha, não ajuda. Então, esse delegar, na minha opinião, vem com uma empresa bem estruturada. Se eu sei o que eu tenho para fazer, se as metas estão claras, se os indicadores estão claros, processos definidos, as responsabilidades, aí eu vou monitorar. Aí é que o olho, Silvana, pode estar em qualquer lugar. Né? Eu posso estar lá em Miami, posso estar lá, né, em Nova York, e meu olho está aqui nos indicadores do que está acontecendo na empresa. Então é essa infraestrutura, esses processos, na minha opinião, que vai ajudar essa pessoa, esse empresário, né? O olho dele, fala para ele, seu olho vai continuar lá, só que é um olho diferente, é um olho do processo, é um olho da tecnologia, é um olho de alguém que está encarregado de ver aquilo para você. Então também senão não adianta nada, e a empresa ela vai ficar bastante limitada, né, se depender somente ali daquele empresário. Durante todo esse processo que você acompanha essas empresas, desde a média, a grande empresa, qual que é o caso que você citaria como um caso desafiador que você pegou e falou, nossa, esse aqui é bem desafiador e que teve um resultado muito satisfatório? Eu acho, seguindo nessa linha que a gente está falando, das empresas familiares, são os processos de sucessão. Né? Quando a gente tem um processo de sucessão, é difícil mudar a cultura, né? Às vezes a cultura está muito enraizada naquela visão do dono e a gente precisa atualizar, né? Porque a gente sempre escuta assim, poxa, me trouxe até aqui, eu tive muito sucesso, e a gente tem que mostrar, olha, parabéns, né? A gente não está questionando, está lindo, maravilhoso, só que agora o cenário está diferente. Né? Se o cenário está diferente, principalmente para essas empresas, elas têm que se adaptar para uma nova versão, um novo mercado, né? Então, assim, processos desafiadores são esses, principalmente, né? Processos de transição, né? Do dono para o filho, e outros que a gente vê também, principalmente, são esses de transformação digital. Dessas empresas, principalmente antes da pandemia, que ainda estavam, vou chamar assim, de muito analógicas. Com a pandemia, a gente sofreu em alguns casos para poder ajudar essas empresas que não tinham cultura digital, né, que sofreram muito com o remoto, como o home office. E aí, se você está aqui no ambiente físico,
Todo mundo está ali, eu vou ali e converso com todo mundo. Aí você vai para um ambiente digital, reunião em excesso, né, a falta das metas bem definidas. Então, toda hora reunião. Por que toda hora reunião? Porque não está claro o que todo mundo tem que fazer. Às vezes, né, Silvana, reunião para resolver reunião. Exatamente. E no caso também, o humor e o diretor, né, você é daquela pessoa tóxica também. Às vezes você tem até uma equipe incrível, mas talvez o problema está ali na diretoria. Você já teve esse tipo de caso? Já tive. E como é que você resolveu isso? Então, aí eu vou te contar uma coisa que eu tenho feito muito, que eu tenho estudado. Eu falo muito com a Silvana e eu, assim, gosto muito de estudar, né? Um desafio que eu me lancei, um pouquinho antes da pandemia, foi o seguinte: olha, eu já estudei muito sobre gerenciamento de projetos. Não que eu não tenha que estudar mais, não é nada disso, mas eu tenho, né? Comecei muito cedo, mas já tenho mais ou menos 20 anos de gerenciamento de projetos. E eu comecei a estudar comportamento humano. Né? Então eu entrei num grupo, na época um grupo nacional, que estuda neurociência voltada para o comportamento humano. Que show! Porque nesse caso você pode usar a melhor ferramenta, a melhor framework, né? Traduzindo, né, Silvana? Caixa de ferramentas. Exatamente. Você pode usar o melhor método que de repente ele vai falhar por conta de comportamento. Né, por conta de repente, um líder tóxico, ou por conta de uma equipe desajustada, ou da gente não entender como as pessoas funcionam. Então, como que a gente costuma melhorar essa situação? Quando a gente vai trabalhar projetos e vai trabalhar a estruturação na empresa, primeiro a gente entender o perfil das pessoas, quem são as pessoas e como que a gente vai lidar com isso. Então, vocês passam um tempo analisando o perfil das pessoas na empresa. Exato. Quando a gente fala assim, projeto é feito por pessoas e para as pessoas, eu tenho que começar pelas pessoas. Se eu começar por ferramenta, por não sei o quê, eu não estou seguindo aquilo que eu estou falando. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer é analisar a maturidade da empresa para aquilo que a gente vai fazer e, em seguida, entender quem são as pessoas, né? Fazer uma análise comportamental. Se já tiver um RH estruturado, o RH é peça-chave para o nosso trabalho, porque o RH nos ajuda, nos apoia, nos direciona. Muitas vezes, né, na parte de projetos, estratégia, agilidade, a gente é demandado pelas áreas técnicas, pelo TI, pela engenharia. E a pergunta que eu sempre faço quando as pessoas nos convidam ao mundo de projetos, eu falo: você falou com RH? RH está sabendo, né? Por quê? Para a gente trazer esse componente humano para dentro do projeto. E aí a gente ameniza essas situações, como você falou, né? Uma equipe desbalanceada, um líder tóxico. E uma coisa, né, que eu já observei, Kézia e Silvana, quando você tem uma equipe média, mediana, iniciante, com um bom líder, excelentes resultados, a gente consegue, né? Agora, quando você tem uma equipe até boa, performa muito bem, mas um líder ruim, ele pode, né, detonar com aquele time. Eu já vi situações onde o time era muito bom e o líder muito ruim não deu resultado. Eu costumo falar também, o Marçal, que muito da empresa são pessoas qualificadas, processos bem definidos, aí você pode ficar tranquilo, entendeu? Eu sei que é muito difícil. Eu, como empresária também, eu sofro na pele, porque hoje pessoas é muito difícil. Eu sou totalmente, eu acho que tem que qualificar sempre, eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para dentro da empresa, e eu acho que isso é uma realidade. Eu não tenho uma empresa de 500 colaboradores, 1.500 colaboradores como as que você atende, mas a gente vê o seguinte, que é um problema que acontece desde a pequena da empresa, e o cara que tem 3, as pessoas têm que saberem o que elas precisam fazer. Eu acho que é muito importante a empresa tá assim com os papéis muito bem definidos, porque a chance de sucesso é muito maior. E quando eu falo, quando iniciei long time ago, há muito tempo atrás, eu tinha isso, eu não dava nem... Comecei de criança, tenho 27 anos, eu tinha 13. A minha empresa que existe até hoje, mais antiga, eu tenho 27 anos, que eu tenho a loja de equipamentos de ginástica. E eu não dava a chave da loja, acho que é por isso que eu viajo tanto hoje, porque no começo eu não dava a chave da loja pra ninguém. Tinha que ser eu que abria, eu que fechava, viajava no máximo nos feriados, entendeu? Então, você acaba ficando escravo. E eu entendi, e eu tenho isso, porque eu sou muito maker, eu faço mesmo, mas eu entendi que realmente fazer não é você estar ali full time o tempo todo, e você tem que delegar, dar responsabilidade para as pessoas. Eu às vezes falo, até tem um colega que fala, nossa, é engraçado, que quando me vê, fala, não, isso aí, porque dependendo do problema eu me envolvo, não,
Resolve isso, só tem fulano, beltrano, vocês decidam e resolvam. Eu acho que isso me ajudou bastante a crescer, igual eu que tenho negócios diferentes, né? E eu lido com pessoas igual na indústria, você lida com um público totalmente diferente. Aqui no Hub eu tenho outro tipo de colaborador, na loja outro tipo. Então isso faz a gente saber qual o tamanho que aquela pessoa ali consegue carregar e explorar ao máximo. Eu fui uma empresa, assim, uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante foi sempre investir em treinamento, em capacitação, que é algo que eu acho que faz toda a diferença, porque tem gente que não vou treinamento caro, e tal, igual o Hub Cerrado, vai ter treinamento aí para as pessoas, aí fala assim, treinamento caro. Gente, cara é ficar com funcionário ruim, aí que você não desenvolve, aí que você não vai para frente mesmo. Exatamente. E é legal ver isso, né, Silvana? Você atuando em várias linhas ou em várias frentes, né? Então trabalha com um público muito diverso. Então, exatamente. Treinamento, assim, a gente tem que ter esse olhar para a nossa equipe, saber se ela está precisando de ajuda, como que ela pode performar melhor. Porque também não adianta só cobrar resultado, né? Não, é isso que eu falo, tem que definir bem os papéis. Eu tenho um playbook de vendas, eu tenho o meu caderno de processos, onde é tudo bem definido, onde até desde a faxineira que ela tem que andar o hub inteiro, ela tem que ir no banheiro no mínimo tal hora, tem que ver se tem papel, tem que ver se tem isso, entendeu? Então, aí a gente fala, gente, mas isso é óbvio. E uma coisa que eu aprendi com grandes nomes, grandes empresários, o óbvio tem que ser dito. E no nosso caso aqui, o óbvio é escrito. E onde é óbvio para quem? Exatamente. É óbvio para quem, entendeu? E mesmo que você ache que aquela pessoa teria obrigação de... mas ele precisa falar isso. Precisa. Tem que falar. E essa questão de remanejar pessoas e estratégias. Às vezes a pessoa está batendo muito na tecla e a tecla está errada. Talvez se você fizer uma mudança, gera um resultado diferente. Com certeza, é naquela linha que a gente falou do perfil, né? Às vezes você tem lá uma área de vendas, por exemplo, e tem uma pessoa lá que não tem um perfil de vendedor, né? Vendedor é aquele sangue nos olhos, né? Um perfil dominante, executor, mas aí de repente você coloca uma pessoa lá que é um analista, é um planejador, não tem nada de errado nisso, só que às vezes ele vai estar no local errado, às vezes ele tem que estar lá no back-office, ele tem que estar no suporte. No administrativo. Isso, no administrativo. E aquela pessoa que é mais sangue nos olhos, que consegue falar bem, que se comunica, é que devia estar naquela posição. Então, acho que isso é fundamental para a gente analisar perfis e competências. Né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, na Multiprojetos. Multiprojetos, eu vou estender a Meliva. Tem eu, Messias, Vandré e Paulo. Cada um com a sua característica, cada um vai bem ali naquilo que faz ou no jeito que faz. Outro dia eu estava comentando com um amigo de uma outra empresa, ela até perguntou, nossa, como é que é esse negócio de você viajar e vai para, sei lá, Manaus, chega lá, tem 50 pessoas diferentes, você chega numa empresa, numa indústria, tem 200 pessoas, como é que você não fica constrangido? Ela falou, não, eu adoro, acho super divertido. Desafiador, né? Para mim, eu chego lá, pessoas novas, novos amigos, tenho facilidade de comunicar, consigo desempenhar bem. Esse meu amigo falou, olha, eu não daria conta de fazer. E eu também não dou conta de fazer o que ele faz. Porque ele é um planejador exímio, cuida de dados, ele trabalha mais com rotina, que é, por exemplo, matar o meu trabalho e colocar ele numa rotina. Mas não tem nada. Mas tem gente, eu tinha uma colaboradora que ela falou assim, eu tenho que ter alguém para falar o que eu vou fazer. Eu, por exemplo, se eu tiver alguém falando para mim o que eu tenho que fazer, eu vou ficar estressada. Eu gosto de falar o que as outras pessoas fazem. Exato. E outra coisa que você comentou de chegar lá, igual eu realmente fui pro Rio, fui a lazer, só que eu tive 2 manhãs, na quinta e na sexta eu tive reunião de trabalho. Legal. Só que para mim, igual a amiga, vamos pra praia, para mim, eu adoro ir pra reunião. Eu adoro conhecer pessoas novas. Eu fui numa multinacional, conhecer a cultura da empresa. A gente tá na iminência de fazer uma parceria. Então, para mim, isso me dá muito prazer. É muito bacana também a gente aliar aquilo que a gente gosta, porque é muito ruim quando você fica fazendo alguma coisa que você, não consigo desenvolver bem igual. Imagina se você tivesse um perfil que chega lá, 50 pessoas diferentes, eu não sei nem como me comportar. Retraído. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente se encontrar. E se não tá se encontrando, muda, porque é muito ruim você ficar fazendo alguma coisa, se torna muito pesado. Porque para mim foi
ótimo, foi 1 hora para eu poder sair da Barra para ir lá para Botafogo, entendeu? Naquele trânsito do Rio de Janeiro. Falei, nossa, nunca vi Rio de Janeiro tão São Paulo. Igual na sexta-feira, estava terrível, eu não andava. Mas para mim foi tão bacana, foi tão legal a troca que eu tive com o pessoal lá, que eu gosto de fazer isso. Não é dor, é prazer. Você uniu o útil ao agradável, né? Aproveitou. E é exatamente isso, né? Claro que nem sempre dá para fazer tudo aquilo que a gente gosta, ou só aquilo que a gente gosta. Mas isso que você falou de tentar se achar ou se encontrar, entender qual que é o propósito da gente, eu acho que está muito conectado com a gente ser feliz, né? Fazer aquilo que gosta. Você trabalha muito igual hoje. Hoje, lembrando a minha rotina, 6 da manhã eu comecei trabalhar, passei rapidinho na academia, fazer algumas coisas, rapidinho, fiquei aquele tempo todo, né? Tô voltando agora com força. E tô aqui, chegar lá, ainda vou ter que fazer alguma coisa, mas quando termina tudo, nossa, tô feliz. Realizado, né? Realizado, né? Um papo bom aqui, atendendo o cliente aqui, outro ali. Então, acho que isso pra gente é muito importante, né? Uma dica, né, pro pessoal, claro que não dá pra gente fazer tudo que a gente quer, nem sempre é assim, mas a gente vai buscando, né, se encontrar. Porque também tem um momento aí que às vezes a gente muda, né? A gente muda, né? Então, tentar, primeiro é se entender, né? O lance do autoconhecimento. É ter uma boa relação consigo mesma, né? É a primeira pessoa que você tem que entender. Isso, exatamente. Depois que você entendeu essa, eu acho que o restante fica mais fácil. Fica tudo mais fácil. De gerenciar. Agora, eu dando uma de Faustão e de Jô Soares aqui também, vou compartilhar aqui. Eu, por exemplo, fiquei 25 anos no fitness e amei. Eu explorei indústria, loja, rede de academias, mas eu queria fazer algo diferente. Só que eu estava numa posição muito confortável, entendeu? Assim, né? Total, estava de liderança e tudo mais. E tem um momento, a gente tem que se desprender, que eu acho que todo empresário, a gente tem um ego, né? O empresário tem um egozinho assim um pouco avançado, e a gente fala, mas se eu sair, será que a empresa permanece? Igual eu tive 3 anos de período para eu poder sair. Eu acho o seguinte, você mudar e sair de um negócio, porque quando o negócio dá errado, você sabe que o negócio acabou mesmo, você tem que procurar outra coisa, né? Tem boleto, você tem que pagar. Mas você procurar algo novo para fazer, e isso me fez muito bem. Eu acho que eu ainda, o negócio continua na família e tá rodando, mas hoje eu não trabalho, com exceção do marketing, eu não tô mais no operacional dessas empresas mais. E assim, você ter a coragem de procurar fazer algo diferente, eu acho que faz muito bem, porque tem que ter muita coragem mesmo de você sair, é desafiador, e buscar algo novo, porque quando você entra, hoje eu tô de novo no nicho onde eu conheço quase todo mundo do ecossistema hoje de tecnologia e inovação. Mas quando eu comecei, eu fui lá sentar no banco de aluna. Fui aluna, eu fui aluna sua também, né? Você também, na pré-aceleração, fui aluna sua também. Que honra. Mas você senta lá no banco de aluna, ninguém te conhece, ninguém sabe nada, você ainda não domina. Eu estava num negócio que eu dominava total, você não domina nada. Então tem que ter humildade também para você falar, não, eu quero fazer algo que realmente é diferente, algo que vai me completar, e eu acho que é uma das coisas que a maturidade te dá, que é essa coragem de correr atrás de fazer aquilo, não, aquilo não tá me preenchendo mais, não, peraí, deixa eu buscar algo. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo que faz, entendeu? E hoje, mais ainda, eu acho que tem... Se vê muito claramente. Hoje, a gente, por exemplo, hoje realmente eu posso dizer que eu posso me dar o luxo de escolher com que trabalhar, entendeu? Que é algo que eu conquistei, e é muito bacana, porque é muito mais produtivo. Para mim, não é trabalho. Às vezes, eu comparo com meu esposo, que às vezes ele me cobra presença, eu falo, mas eu gosto muito, é igual uma partida de tênis, que lá em casa todo mundo é viciado no tênis, né? Igual uma partida de um jogo para mim, então, assim, tem etapas que eu quero vencer, entendeu? Então, assim, eu realmente acho que trabalhar por prazer, eu não entendi, achava que era muito mais difícil isso, quando eu fiquei muito tempo ali em conflito, querendo fazer outra coisa, mas não presa, né? Porque às vezes a gente acaba se tornando refém das nossas conquistas. E aí você tem a coragem de sair, mas eu super indico, viu, gente? Eu saí e eu super indico, eu acho que vale a pena você buscar fazer aquilo que realmente te completa. E uma função, assim, uma coisa, Silvana, que eu gostaria, né, assim, de falar, eu sempre divido com meus alunos, as empresas que eu atendo, as pessoas que eu tenho contato, talvez uma característica, né, talvez a característica hoje que eu vejo assim como um superpoder das pessoas é aprender a aprender.
Para mim isso Long é life learning. né? Assim, se você aprender, qualquer coisa você vai conseguir a humildade fazer. em querer aprender, né? Exato, é você saber, olha, eu desenvolvi um método, eu vou dar igual o meu exemplo, né? Eu venho da área de tecnologia, aprendi gestão de projetos e me predispus a estudar um campo que não tinha nada a ver comigo ainda até então, nunca tinha estudado, que era de neurociência. Fui estudar com médico, neurocientista, com psicólogo, fiquei perdidão um tempo lá, mas eu sabia que eu desenvolvi meu método de aprendizagem, né? Então eu me achei e agora estou me desenvolvendo aí, acoplando, né, as minhas competências e isso nos completa. Porque aí, e nos torna melhor. Técnica, exatamente, com competência comportamental, a gente acaba levando mais resultado para as empresas. Agora a pergunta que não quer calar, que a gente sempre faz em todos os nossos convidados, dessa vez é que eu vou fazer, viu, Silvana? Por favor, eu agradeço. O que completa para você, ou muda, o que acrescenta estar num ambiente como o Hub Cerrado, por exemplo? Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? Na vida, né, existe lá dinheiro, money, mas o smart money é muito melhor que isso, né? O que é o smart money? Esse dinheiro ou o contato, né? Então, o relacionamento, para mim, é tudo. Além de ter aqui um ambiente alegre, agradável, despojado, né? Não são todos ambientes assim que você entra, tem uma vibe legal. Tem uma energia boa, né? Um astral legal, uma galera que faz, nos makers, né? Como diz a Silvana. Mas eu acho que relacionamento, eu falo que vale mais que dinheiro. Eu estar aqui com vocês, de ter o contato da Silvana, da gente poder pensar negócios juntos, isso talvez não dá para calcular o valor disso. Olha, vindo dele, Silvana, você tá com a estrelinha dourada. Menina, eu falo, é um privilégio. Eu sou muito apaixonada também pelo conceito do compartilhado em geral, né? Eu acho uma economia inteligente, igual você tem um auditório aqui à sua disposição, mas você só vai pagar quando você usar, mas a estrutura é sua. Então, assim, você tá aqui, essa troca, esse network que a gente tem aqui, a gente só cresce, a gente só se desenvolve mais. Que você vai tomar um café, você troca uma ideia com uma mente iluminada, assim, entendeu? Que uma sessão fácil. Exatamente. Não, você não sabe, a hora dele tem um valor, não vou falar que a cara não tem um valor alto. Mas, assim, é muito bacana mesmo, eu acho que faz toda a diferença. Eu sou muito suspeita, porque se me perguntar, eu fico uma hora falando, porque eu amo essa nossa maneira de trabalhar hoje, de desenvolver a quantidade de empresas de diferentes setores que tem aqui e que se complementam. Sempre uma complementa, sempre uma agrega a outra, faz toda a diferença. Uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, né, para as empresas, às vezes as pessoas querem inovar, ou as empresas, e aí, né, o famoso pensar fora da caixa, na verdade, é se conectar com outras pessoas, olhar para outros ambientes, olhar outras possibilidades, e isso tudo o Hub entrega. Né? Aqui, saindo aqui, eu falo com a pessoa de uma empresa, ali de outra, um profissional aqui, que são profissionais nacionais, inclusive, de alto gabarito. Então, eu posso andar aqui e falar com grandes profissionais no mesmo lugar. Então, isso para mim, relacionamento é tudo. Né? Acho que isso abre portas, isso gera negócio, e principalmente para a gente que tem esse perfil, né, de, poxa vida, né, de gostar de falar com as pessoas e das pessoas, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que para mim é o grande diferencial, claro, né? Além da beleza, né? do cuidado, como a Silvana falou, do cuidado, desde do cafezinho, de como a gente é recebido na porta, né? E aqui, outra coisa que me chama muita atenção, Silvana, queria deixar claro, é que aqui não para, né? Aqui tá de um jeito, se você ficar 15 dias, igual eu fiquei. 15 dias, você falou, peraí, até minha sala tá diferente. Né? Então, a Silvana, não, aqui, ó, o que você vai querer fazer aqui, né? Então, aqui tá numa constante evolução, eu acho que isso é legal, né? Desde a primeira vez que eu vi, estive aqui no Hub quando estava sendo construído, né? Ele continua sendo construído. Exatamente, a gente está eternamente em construção. Evolução sempre. Isso não para nunca, né? O pessoal fala, não para. Aqui é o exemplo disso, não para. Então, parabéns a alma da pela entrega. Né? Exatamente. Que delícia. A gente conversou então com o Marcel Mello, ele que é o CEO, né, do Mundo de Projetos. Uma das atribuições dele é ser CEO. É professor mestre de pós-graduação, coordenador, me corrija, já foi presidente do PMI, me ajuda com o seu currículo aqui. Não, gente, não vai dar tempo, o programa tem que acabar.
Mas para quem quiser te acompanhar, deixa suas redes sociais pra gente. Isso, na verdade eu preciso dizer o seguinte, né? Meu maior projeto é a família, então pai de 3 filhos. Já pra que gracinha, é verdade. Oh, já é um excelente empreendimento. Samanta, beijo pra você, Samanta que cuida tão bem, né? Diz que depois da pandemia agora ela tem 4 meninos em casa. Tadinha da Samanta, te entendo, Samanta. É isso. Mas muitíssimo obrigado. Minhas redes sociais, Marçal Melo, Marçal com S, né? MARSAL Melo. Tô lá no Facebook, Instagram, LinkedIn. E espero, né, esse público maravilhoso aqui do Cerrado Cast pra gente trocar ideia. Né? Muitíssimo obrigada, Marçal. Obrigada, foi aula. Gratidão. E a gente encerra, Silvana, mais um Cerrado Cast. Até mais. Até mais.